Olha, hoje o doutor Liboni está com a gente, vamos falar sobre sangramento gastrointestinal. E a gente indo para o intervalo, o doutor Liboni disse que esse pode ser um caso até de morte, né? Sim, sim. É importante. Não dá para brincar, né? Existem os sangramentos que são lentos, morosos, que demora para fazer diagnóstico, e às vezes você pega até num exame laboratorial ou num exame de fezes, mas existe aquele sangramento vivo, né? Quando você vomita sangue ou perde sangue nas fezes, né? Então, esses pode comprometer o estado hemodinâmico e correr risco de morte, né? Agora, vamos dar uma olhadinha aqui pra gente entender, tá bom, sangra, mas sangra aonde e de que jeito, né? Esse que é o grande problema, que o tubo digestivo ele começa aqui e vai até lá embaixo. É muito extenso. Saber, né? E você tem um sangramento, a gente divide ou em alto e baixo, ou alto, médio e baixo, depende de como você classifica. Normalmente os sangramentos altos, eles são mais frequentes. É quase 75% dos casos, então, né? Estômago? É o esôfago, o estômago e o intestino delgado, né? Até o que a gente chama de ângulo de Treitz. O intestino grosso, né, representa ali 15%, né? Então tem várias causas, né? Então, por exemplo, úlcera é uma das causas mais comuns, erosões, quando a pessoa tem algum tipo de varizes de esôfago, quando tem algum tipo de malformação vascular, né, pode ter esse tipo de sangramento. E no intestino grosso, as causas mais comuns são doença diverticular, você pode ter algum tumorzinho, você pode ter malformações vasculares também, hemorroidas, que são muito comuns, né? Então, como é que você diferencia? Principalmente pela história, pela clínica e pelos exames que a gente tem que pedir. Agora, isso a pessoa vai ao médico, né? Mas tem que ir ao médico. Tem que ir. E olha, gente, não é assim, eu tive uma úlcera, mas ela está curada, então nunca mais volto no médico. Eu acho que assim, vomitou sangue, eu acho que é um quadro muito importante. Eu acho que tem que ir mesmo, e começa indo para um pronto-socorro. Eu acho que tem que fazer uma investigação para dar uma olhada nisso. Para depois saber o que qual é o tratamento. Mas sim, primeiro exatamente. É sair correndo. Vamos ver começar agora? Tem mais uma falta? Vamos pelo mito e verdade. A hemorragia gastrointestinal não é uma doença, mas um sintoma de alguma enfermidade. Sim, é isso verdade, aí. Né? Isso, então, às vezes não é que ela é uma doença, ela é causada por alguma coisa. Então, por exemplo, uma úlcera. Se você tomou algum anti-inflamatório, fez uma úlcera aguda e sangrou, vai ter esse vômito com sangue, né? Agora você falou úlcera, e às vezes a pessoa fala assim, mas só vem da gastrite, né? A gastrite transforma em úlcera, mas não de antibiótico, de remédio, né? Não. A gastrite acaba, às vezes, nem evoluindo para úlcera. Na verdade, assim, a úlcera, ela tem uma entidade própria dela, né? Então, por isso que é importante a gente saber definir isso daí, porque o sangramento é muito importante. Então, às vezes, esse tempo que a gente tem para atender, a compensar o paciente e fazer os exames e diagnosticar e tratar, é um tempo curto. Então, por isso que quando você tiver esse sangramento, esse vômito, é importante procurar o hospital para fazer a endoscopia. A endoscopia é o primeiro exame, junto com os exames de sangue. A endoscopia vai descobrir se é uma úlcera, se é alguma outra lesão. Se precisar fazer alguma coisa, ela já faz, ela cauteriza, ela esclerosa o vasinho, e aí tira o paciente de risco de morte, da instabilidade, porque você fica perdendo sangue. Nossa, nem dá, né? Aí você para o estado de sangramento dele. Mas foi bom você falar de úlcera vinda de um remédio, porque aí voltamos àquele velho assunto que a automedicação. Sim. Não dá, né? Não dá certo. E aí, por exemplo, tem gente que tem dores de estômago frequentes, não procura o médico e muitas vezes pode estar evoluindo com alguma outra lesão que poderia ter sido diagnosticada precocemente e evitar um sangramento ou um tumor, alguma coisa assim. Fica tomando remedinhos ou receitas caseiras paliativas, não resolve o problema, né? Não melhorou a dor de estômago, não está passando em uma semana, alguma coisa está errada. É melhor dar uma investigada, melhor. Vamos ver mais um? Em todos os casos, o sangramento é ocasionado por doenças graves? Não, né? Nem todos. Aquilo que eu falei, se for um sangramento baixo, por exemplo, uma hemorroida é um sangramento que não tem tanto problema. Mas você pode ter outras doenças, como tumores, por exemplo. Então você tem que investigar isso. Se é uma coisa que está frequente e está tendo um sangramento importante, vamos dar uma olhada, tá? Mas tem que investigar, né? Tem que investigar. Vamos ver mais um? Há casos em que a perda de sangue é em pequena quantidade, não gera sintomas e só é descoberta em análises clínicas. Exatamente. Verdade, né? Tem sangramentos muito pequenininhos, né? E a pessoa vai ficando anêmica, às vezes não percebe, o organismo vai se adaptando. E um dos exames que a gente pega, e assim, em lugares que tem pouco recurso para fazer endoscopia e colonoscopia, é a pesquisa de sangue oculto nas fezes. É um exame bem simples de fazer. A gente faz hoje por imunistoquímica, ele é específico para sangue humano. Antigamente a gente fazia com preparado iguaico, era muito ruim, porque ele confundia com exames de sangue de animal, então tinha uma dieta toda específica.
Mas é um exame bem fidedigno, ele ajuda numa triagem importante de pesquisa de tumores. Então, eu acho que tem que ser feita essa investigação e é mais comum do que a gente pensa. E mais fácil, né, de fazer um exame. Quadro de anemia, toda vez que o paciente tem anemia, se não for erro alimentar, você tem que pesquisar má absorção ou perda. E a perda pode ser alguma coisa mais grave. E a anemia também pode levar à morte, né? Sim, se for mais grave, sim. Vamos ver mais uma. O tratamento varia conforme a causa da doença, podendo incluir a transfusão sanguínea, o uso de medicamentos e, em alguns casos, cirurgia. Sim, dependendo do que for, eu acho que você tem que estabilizar o paciente rapidamente numa chegada ao pronto-socorro. A gente tem que ver a pressão, a frequência cardíaca, transfunde sangue, estabiliza o paciente e aí parte para os exames diagnósticos. A grande maioria resolve com a endoscopia, com a colonoscopia ou com outros exames, como a arteriografia, que a gente acha o ponto de sangramento e esclerosa ou faz alguma substância específica, a gente resolve, mas tem casos que não para o sangramento. E aí você tem que ir para a cirurgia. Não são todos os casos, são os casos mais específicos. Tem casos que dão muito trabalho. Tá? Mas por quê? Porque já estava num estado avançado? Não, porque às vezes você não acha. Às vezes é uma coisa impressionante. Às vezes você faz a endoscopia, está normal. Você faz a colonoscopia, está normal. Mas ela vem da onde, então? E aí você faz a cintilografia, que é um exame específico, que a gente dá um contraste específico radioativo para tentar achar, não acha. A gente faz a arteriografia, também não acha. E o doente não está ficando estável hemodinamicamente. E aí, como que faz? E aí, muitas vezes você tem que fazer a cirurgia e fazer um buraquinho na alça e passar o endoscópio para procurar o local de sangramento. Porque existe uma área que você não consegue atingir, às vezes, por endoscopia. Né? Então, aquela área específica... É aquela que você faz o buraquinho aí. Você coloca e consegue parar ou estancar o sangramento. Mas dá muito trabalho. Nossa, dá, porque você vai meio que na adivinhação. É mais ou menos... Assim, mas o que é importante a gente falar assim, para as pessoas não se assustarem. Normalmente, os sangramentos mais comuns são digestivos altos. 80% deles são autolimitados, graças a Deus. Eles são leves, eles param e acabou o problema. E a mesma coisa do intestino baixo. Então, a gente sempre estabiliza o paciente clinicamente, repõe sangue, dá o antiácido, se for parte gástrica, acerta o que tem que acertar. E normalmente o doente fica bom. Mas em 40, 78 horas, normalmente volta a sangrar novamente. E às vezes são sangramentos importantes. Então, por isso que a gente deixa, quando tem esse tipo de situação, uns 3 dias a 4 em observação para poder ver o que a gente vai fazer. Se é um sangramento agudo, não tem jeito, tem risco de morte, já faz os procedimentos rápido, diagnóstico. Se tiver que fazer cirurgia, faz, senão você perde o paciente. Mas se for um processo que é um sangramento moderado, não desestabilizou o quadro clínico, dá tempo de você fazer os exames, investigar, porque o organismo vai parar isso sozinho. A coisa é feita de uma tal maneira que isso para. São casos raros, então, que evoluem para uma complicação. Endoscopia digestiva e a colonoscopia são os exames mais adequados para descobrir as causas do sangramento. Aqui o que é? Então, aqui ele está fazendo o exame, na verdade, para fazer a parte intestinal, né? Então, aí ele está fazendo a parte ali, é uma imagem aí figurativa. Mas, assim, o que é importante para a gente é que são exames muito simples, são exames que devem ser feitos. Então, por exemplo, se alguém tem hemorroida, será que o sangramento é hemorroidário? Será que não é uma doença diverticular que está sangrando? Será que é uma malformação vascular? Será que é um tumor? Então, nem sempre, às vezes, é hemorroida. Então, é por isso que é importante partir para esses exames nos casos que a gente consegue investigar, casos de ambulatório ou de consultório, né? Mas existe um preconceito tão grande, um medo da população em fazer endoscopia e colonoscopia, que você fala, gente, mas por quê? Parece que entrou um trem dentro de você. Parece nada disso, que trem. É complicado. Nós temos casos, e não é só no Brasil. Tivemos, agora, recentemente, o caso de uma menina que morava em outro país, ela veio para cá procurar a gente com uma anemia importante, tinha tido um nenê, e não tinha sangramento visível nas fezes, nada. E aí, dentro da investigação, nós achamos um tumor de intestino nela. Ela foi operada, graças a Deus está bem. Mas então, toda vez que você tem uma anemia importante, você tem que investigar que você vai achar alguma coisa. E o exame é esse. Tem um problema de intestino, uma diarreia muito forte, quer dizer, tem que fazer uma investigação. É um exame simples, num lugar com um hospital, num laboratório bem conceituado, não tem problema. Agora, gente, lembrar que você tem que, antes de qualquer coisa, conversar com o seu médico e falar tudo o que acontece,
todos os medicamentos que você toma, porque às vezes a gente lê ou então ouve nos noticiários casos escabrosos e não sabe nem o que aconteceu antes. Sim. Aí você fala que a culpa é disso, daquilo, do médico ou do procedimento. E ninguém avisou muitas vezes o que fez um Sim. dia, 2 dias, uma semana antes. Sim, né? com certeza. Então é importante. Então, assim, o que você falou do exame, você tem que chegar e falar para o seu médico, estou tomando de repente um anticoagulante, eu estou tomando ácido acetil salicílico. Eu tenho alergia a um contraste X. Estou tomando ginkgo biloba. Também. Aumenta que é a natural, né? Sim. Se eu tenho, de repente, uma doença diverticular, predispõe ao sangramento. Então, aí que está. Então, aí que eu acho que é importante examinar, conversar com o paciente e partir para o exame para a gente fazer o diagnóstico. Para ter certeza, né? Ter certeza. Volto que tem tanta pergunta para o Dr. Liboni responder. A Isabel, em novembro do ano passado, fiz endoscopia e descobri que tenho esofagite e refluxo. Uma vez vomitei com uma pequena quantidade de sangue. O que pode ser isso? Então, quando você vomita muito o ácido clorídrico, você pode machucar e a gente chama isso de, às vezes, malorivice. Isso é comum até em grávidas. A pessoa vomita, o esôfago não está preparado para aquela acidez, cria estrias e sangramento. Tá. Agora, se ela está tendo sangramentos, precisa investigar, porque ela tem um refluxo importante, então talvez tenhamos que acertar melhor o remédio e até fazer investigações para entender se ela é um caso cirúrgico ou não. Tá? Porque esse refluxo pode deixar em carne viva, literalmente. É o ácido que sobe, né? Vai queimando e pode dar isso. Né? Então, quando começa a dar sangramento é porque o refluxo é muito importante. Então, é bom dar uma investigada melhor nisso. Então, Isabel, volta ao médico. Sim. E fale direitinho o que está acontecendo. Vamos ver mais uma? Carla, algum tipo de alimento ou remédio pode causar esse sangramento? No tubo digestivo, sim. Aquilo que nós comentamos agora há pouco, né, principalmente os remédios que mexem com a coagulação. E alimentos, de uma maneira geral, se eu tiver algum problema gástrico, né, são as cafeínas, na maneira geral que tem no café, nos refrigerantes à base de cola, chocolates, né, pacientes que fazem muito uso de substâncias carminativas, né, que é ketchup, mostarda, pimenta, essas coisas, né, esses condimentos de uma maneira geral. E nas doenças diverticulares, que são as causas mais comuns do sangramento baixo, é quando você tem come sementinhas ou não mastiga bem a casca, ele encaixa no divertículo e é comum ter um sangramento, principalmente do lado esquerdo do intestino. Mas causa dor? Ou não? Pode ter dor, mas às vezes 5% das complicações da doença diverticular são de sangramento. E nos casos das hemorroidas, né, que são muito comuns, né, principalmente pacientes que bebem muito bebida alcoólica, né? Então acaba tendo uma vasodilatação ali na região do plexo anal e ter sangramento, e os remédios que mexem com a coagulação também. E gente, não tem que ter vergonha de ir ao médico, porque Não. gente, você fala, gente, cada coisa, tudo é o corpo da gente, a gente tem que cuidar dele de uma forma única, Sim, né? e eu acho que a profilaxia, ela é barata, a terapêutica, ela é cara. Quanto mais cedo eu trato, mais Melhor, fácil né? fica e mais barato fica para resolver o problema. E mais rápido você resolve o problema, né? Vamos ver mais uma? Paloma. Nessa semana, vi que havia um sangue escuro nas minhas fezes. Como tenho hérnia de hiato há muito tempo, será que essa hemorragia tem alguma relação com a doença? Isso é legal a gente falar porque, assim, toda vez que você tem sangue vivo nas fezes... Que é aquele vermelhão. Bem claro. vermelhão vivo. Isso, perto ali do ânus. Então, provavelmente pode ser da região do reto, tá? E da região do ânus, que é ali próximo da saidinha do intestino. Quando você tem um sangue mais escuro, ele sugere que seja mais alto. Tá? Quanto mais for para o tubo digestivo, mais ele sofreu a ação digestiva das enzimas e vai ficar mais escuro. Então isso sugere, se ela está falando que ela teve um sangue escuro nas fezes, significa, isso chama melena, né? Então parece um piche, tem um cheiro bem forte e sugere que seja um sangramento do tubo digestivo alto. Então se ela... Tem hérnia de hiato? Eu não, assim, para ter um sangramento dessa magnitude, não. Talvez ela tenha que investigar algum outro problema gástrico, tipo uma úlcera ou alguma outra coisa que passou batido. Tá. Tem que fazer uma endoscopia para ver isso aí. Então, Paloma, vai para o médico, fale com ele, faça uma endoscopia para ter certeza do que é, né? Sim, com E certeza. se for o caso depois, né? Se não tiver nada na endoscopia, Aí que tá. Aí não deu nada na endoscopia. Qual que é o próximo passo? Não é a colonoscopia? Não pode confirmou. ser intestino alto? O médico confirmou, fez a endoscopia. Confirmou a endoscopia, não deu nada. É uma esofagite, não justifica. Aí você tem que, como ainda é um sangue escuro, pode ser de intestino delgado. Então você pode usar cápsula endoscópica, que é um comprimidinho que a pessoa engole, ela vai tirando fotos
tá? No intestino, e ela fica num tipo de um pager que capta as fotos, ela faz por Bluetooth, né? Menino, mas existe isso? Parece coisa de filme? Mas fique tranquilo, quando sai não bate foto, tá? Isso é importante. Acaba, eu também já tá batendo foto de tudo. Não, bate do tubo digestivo e você localiza. Ela acha mais ou menos em torno de 70% do local do sangramento. É bem bacana. Gente, eu não sabia que existia isso. Tem outros métodos, então acho que você tem que investigar por aí. Como é o nome desse? Cápsula endoscópica. Cápsula endoscópica. É caro, ainda os convênios não liberam, já existe há alguns anos no Brasil, mas ainda não foi liberado. Então custa em torno de 4 a 5 mil, mas esses casos de diagnóstico difícil, a gente tem usado a cápsula e a gente tem achado os pontos de sangramento. Agora, te perguntar uma coisa, lá dentro é tudo escurinho. Sim. Então tem que ser de alta definição. Exato, e ela tem... E ela consegue isso. ter uma luminosidade, criar uma luminosidade para tirar a foto perfeita, né? Exatamente. Pacientes que são idosos, têm dificuldade para engolir, faz uma endoscopia e coloca a cápsula a partir do esôfago e ela vai embora. Olha que interessante. Quantos dias? 2 dias? Um dia? Não, assim, praticamente em 24 horas ela já fez todo o trânsito que interessa pra gente. Que ótimo. Paloma, então conversa com o médico, viu? Para você fazer direitinho a endoscopia e ver de onde que vem esse sangramento. A Rosana, no mês passado, vomitei muito sangue em tom vermelho vivo. Fiquei super preocupada e procurei um médico que me passou uma ultrassonografia de abdômen total. Felizmente não apareceu nenhum problema, mas continuo encucada. É recomendável que eu faça mais algum exame? A ultrassonografia de abdômen dá para ver? Não dá. Ultrassom é para ver... Se você tem tumor, não é? Outras coisas, né? Então, se tem pedra na vesícula e outras coisas mais. Mas aqui tem que fazer endoscopia mesmo, né? Como ela sangrou bastante, faça endoscopia. E foi o mês passado, né? Tem que fazer. O quanto antes, né? Sim. Então, Rosana, faça endoscopia o quanto antes, vai em outro médico. Tá. Vamos ver mais uma. Cecília, quando uma pessoa começa a vomitar sangue, além de buscar ajuda médica, o que é possível fazer imediatamente em casa para estancar o sangramento? Assim, em casa não tem muito o que fazer, porque como é interno, você não tem É diferente se fosse um corte no braço, alguma coisa? Né? Esse é um dos grandes problemas. Então, eu acho que assim, primeira coisa é ficar deitado, para não desmaiar, não ter uma síncope, tá? Chamar socorro, né? Para que essa pessoa seja transportada para o hospital. Pode ligar no 192, né, chamar o corpo de bombeiros, fazer o resgate, ou a ambulância da seguradora, mas o 192 normalmente acaba respondendo isso rápido e aguardar, não tem como. Infelizmente não tem o que fazer. E é melhor que nem tente fazer nada, vai tentar tomar um remédio, não sabe o que causou, pode piorar a situação. Exatamente. Né? Então, aí, o vômito com sangue, que eu te falei, desestabiliza muito rápido o paciente, né? Então, você tem que tomar medidas breves, né, para evitar riscos maiores. Vamos para a última pergunta, da Aparecida. Pessoas com cirrose são mais propensas a terem hemorragia? Sim. Um dos motivos é que um dos mecanismos que estimula a produção de ácido é a gastrina, né? E ela é pouco metabolizada na parte hepática. Então, você tem uma hiperacidez. Então, já é um dos fatores que dá muita úlcera e dá muito problema de erosões. E você também tem varizes de esôfago, que é muito comum aqui no Brasil por causa de esquistossomose, né? Mas que existe também a cirrose por causa de álcool, doença viral. Então, essas varizes de esôfago sangram muito, né? Então, o que ela está falando que são mais propensas são, infelizmente, são sangramentos importantes e cada vez que você tem um sangramento por varizes de esôfago, existe um grande risco de morte. Ela é muito alta, não é baixa. E aí você, quando tem varizes de esôfago, você tem que fazer ou esclerose desses vasos. Tipo que se faz na perna? Exatamente, feito por endoscopia ou é colocado umas ligaduras elásticas nos vasinhos para amarrá-los para evitar o sangramento. E tem que ser tratado isso antes que aconteça o sangramento. Então, uma vez diagnosticado cirrose, descobriu que o paciente tem varizes de esôfago, já as trate antes de elas desenvolverem o sangramento. E o ideal é justamente isso, gente. A gente ter o diagnóstico antes que o problema já esteja ali maior do que a gente imaginava. E entrar com alguns medicamentos para evitar o refluxo, porque o refluxo vai desencadear o sangramento nas varizes de esôfago. Tem remédios que a gente baixa a frequência cardíaca para não aumentar a pressão nas veias e não ter sangramento. Então, tem todo um trabalho que é feito para evitar que esses pacientes vão a óbito. Agora, gente, lembrar do seguinte, não é normal a gente, nem quando vomita, nem quando você evacua, você vê sangue ou uma cor escura. Então, percebeu qualquer coisa? Vá rapidinho para o pronto-socorro. Antes a gente falar que perde tempo ir no pronto-socorro e não ser nada,
do que depois você não ir, e podia ter ido, podia ter sido salvo, ou Sim. podia ter uma vida com uma qualidade muito maior. Com certeza. Então, medo do diagnóstico é só contra a gente. Então, ao invés de ter medo do diagnóstico, tenha medo do não diagnóstico. Foi no médico, como a gente às vezes vê, não sentiu que está funcionando, busque uma segunda, terceira opinião, não tenha vergonha disso também, mesmo que seja no sistema público de saúde. Porque eles não é de graça, a gente está pagando caro por isso. Não, mas é fácil, no meu bairro não tem. Vai em outro bairro, vai no HC, vai em algum lugar, mas tem que se movimentar, né, doutor Libório? Eu acho que assim, até se vê que as notícias ruins trazem coisas boas, infelizmente, né? Por exemplo, muitas pessoas perderam o seguro médico e elas migraram para o Sistema Único de Saúde. Então, teoricamente, nós vamos ter um público que vai cobrar. E tá certo, tem que cobrar mesmo. E cobre, porque a cobrança vai trazer qualidade, vai exigir que haja mudanças. Então, o brasileiro reclama pouco. Não é reclamar por reclamar. Eu não posso reclamar para você, eu tenho que reclamar lá onde são tem críticas construtivas. Só tem um jeito da gente mudar as coisas nesse país. É fazendo isso. É ir lá e falar, olha, o serviço não está legal, tem que fazer isso, tem que arrumar, não está bacana. Né? Então, manda uma carta para um jornal, manda um e-mail para um jornal. Tem que fazer a coisa funcionar. E eu acho que assim que nós vamos mudar isso aqui. Gente, por inércia, a gente não vai ter nada melhor do que a gente está tendo. Muito pelo contrário. E não adianta ficar resmungando, faça. Não adianta a gente ficar reclamando um pro outro aqui e não tomar uma atitude. Vá atrás dos seus direitos, coloque a boca no trombone, como se diz, porque assim, pressionando, as coisas tendem a melhorar. E melhoram. É só ver o exemplo de tantos países por aí. Sim, com certeza. E passaram por situações até piores do que a nossa. Sim. E hoje está bem melhor. Bom, com certeza. Porque as pessoas não se deixam abalar por um primeiro não e vão atrás que sabem dos seus direitos. Com né? certeza. Vou passar para vocês os contatos do Dr. Liboni, que é cirurgião gastrointestinal. O site é o www.clinicafactum.com.br clinicafactum.com.br. Lá você tem todas as informações sobre o trabalho do Dr. Liboni. Obrigada mais uma vez. Obrigadão, viu? Tchau, tchau.